Muito bem, gente. Então agora, começando um novo assunto, vamos começar a falar aqui sobre crimes contra a fé pública, né? Que é um assunto que tem tudo a ver com crimes contra o patrimônio. Estou tentando manter uma ordem lógica aqui, né? De maneira que vocês consigam acompanhar muito bem aqui a matéria, né? Então, na realidade, nós vamos falar sobre o que nesse capítulo? Sobre falsidades de um modo geral. Falsificação de documento, falsificação de dinheiro, né? Esse tipo de coisa que a gente vai tratar a partir de agora, tá? E aí, começamos já falando sobre moeda falsa, que está prevista aqui pelo artigo 289 do Código Penal, tá? Então esse artigo diz assim, olha, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, tá? Essa que é a ideia, falsificação de dinheiro, isso que a gente vai estar estudando aqui. Então veja, isso aqui existe desde que inventaram dinheiro, né? Então na realidade a gente tem essa, infelizmente, nessa prática de falsificar dinheiro desde que começou a circular dinheiro. Vocês sabem que inicialmente quando inventaram o dinheiro era alguma coisa que tinha valor mesmo, né? Então as moedas elas eram de ouro e elas valiam o que elas pesavam, né, de ouro. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente trabalha com convenções, né? Então a gente vai lá e faz uma convenção de que, por exemplo, esse pedaço de papel aqui vale 100 reais, né? Essa aqui é uma nota de 100 reais. Quero crer que verdadeira, tá? Pelo menos peguei lá no banco, me parecia verdadeira. Então, isso aqui não vale 100 reais, né? É um papel. Mas a gente combinou que vale 100 reais, que fica mais fácil a economia girar dessa maneira, né? Do que ter um dinheiro de verdade. Mas isso começou desde lá da época em que tinha a moeda de ouro, né? Até vou contar para vocês uma curiosidade, para a gente começar a estudar esse assunto, né? Deixa eu pegar uma moeda aqui. Então vejam, né? Se vocês pegarem uma moeda aí qualquer, o que vocês vão ver, né? Hoje em dia, infelizmente, aqui as nossas pobres moedinhas de real, né, não valem nada, né? Então a gente não consegue comprar mais nada com moeda, né? Nem o Habib's, que antigamente era menos de R$1, já não é mais, né? Mas a moeda, na realidade, né, hoje, essa moedinha que eu tenho aqui na mão, ela vale 10 centavos. 10 centavos provavelmente é menos do que o que vale o metal, né, em que essa moeda está cunhada, tá? Mas na origem não era assim, né? Ela valia exatamente o metal que apareceu lá. Então vocês podem observar, se peguem aí qualquer moeda que vocês tenham, elas têm, sempre aqui na lateral, aqui nessa lateral aqui, elas têm umas ranhuras, né? E isso não é para enfeitar. Isso acontecia por quê? Porque na época em que as moedas eram de ouro, o que as pessoas pilantramente faziam? Elas pegavam a moeda de ouro e davam uma raspadinha, né? Ficavam raspando aqui em volta da moeda, mantinham ela redonda, né? Mas tiravam um pozinho de ouro. E aí você fazendo isso com várias moedas, você acabava, às vezes, tendo uma boa quantidade de ouro, né, que você tinha. Então eles colocaram essas ranhuras aqui, né, justamente para que isso não seja tão fácil, né? Hoje em dia é só simbólico, né? Porque, como eu disse, certamente se a gente derreter esse metal aqui vai valer mais do que 10 centavos, tá? Mas é só uma curiosidade, só para vocês saberem, né, que sempre tivemos esse problema, tá? Quando a gente fala em falsificação de moeda, vocês provavelmente vão pensar na conduta do sujeito que tem uma impressora em casa, por exemplo, e faz moeda falsa. Ou tem lá uma máquina de cunhar moeda. Aqui no Brasil, tendo visto o baixo valor das nossas moedas, acho que ninguém faz isso mais, mas também poderia ser, né? Fica cunhando moedas falsas, né? Que não são emitidas lá pela Casa da Moeda, não são emitidas pelo órgão oficial, tá? Isso entra na parte de fabricação, né? Então o primeiro verbo que tem aí é fabricando-a, né? Então é isso, né? Uma contrafação, uma formação total de uma moeda falsa. Mas notem, né, que aparece aqui também o verbo alterar, aparece aí alterando-a. Então pode ser também, isso é uma coisa que acontecia muito antigamente, não sei se vocês lembram, né? Mas na época que nós tínhamos aquela notinha de R$1, né, aquela verdinha, que tinha um beija-flor, o que o pessoal fazia muitas vezes? Pegava aquela nota, apagava e imprimia 100 reais em cima. Porque aí ficava uma nota perfeita, né? Você pegava uma nota de 100 reais, igualzinha que o banco dá, você olhava, tinha a marca d'água, né, tinha aqui a fitinha de segurança, então parecia que era de verdade, mas na realidade não era, tá? Hoje isso ficou um pouco mais difícil, vocês podem reparar que a gente segue o padrão aqui do euro, né? Então as notas aqui no Brasil, elas têm tamanhos diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma nota de R$2, aqui uma de 100 reais. Se vocês compararem, vocês já devem ter percebido, né? Elas têm tamanhos bem diferentes. É justamente para você não conseguir fazer isso. Não pegar uma nota de valor menor e apagar e transformar numa de valor maior, tá? Por isso que eles fizeram assim, na Europa também é assim com o euro. Mas não era assim aqui no Brasil, né? Até alguns poucos anos a gente tinha aí as notas todas do mesmo tamanho. Agora parece, eu vi aí uma história que a nota de R$200, que eu não tive a oportunidade de pegar na mão ainda, tem o mesmo tamanho, parece que é a nota de R$50, né? Então talvez a gente volte a ter esse problema, tá? Mas em princípio, né, com notas de tamanho diferente, fica meio difícil eu fazer isso, tá bom? Então, importante que vocês notem isso. Tem entendimento aqui dizendo que
só vai ter o crime se eu modificar a nota, né, de maneira que ela pareça ter um valor maior. Então se for o contrário, eu pego uma nota de 100, né, e transformo numa nota de 2, o que vai ser possível, né, porque é só eu cortar o papel e deixar ele menorzinho, não haveria crime. Acho difícil alguém fazer isso, não tenho notícia, né, de alguém que tenha feito isso, porque não é muito inteligente, né? Mas aqui acaba não tendo um dos problemas, né? Uma das coisas que é tutelada aqui por esse crime, que é o quê? Você colocar dinheiro no mercado a mais, né? Você sabe que produzir papel moeda é uma coisa que tem que ser muito bem regulamentada, né? E de fato é aqui no Brasil. Eu não posso ficar produzindo papel moeda à vontade, porque isso gera inflação, né? Inflação é um tema aí que eu acho que a maioria de vocês não conhece tão bem, porque felizmente vocês nasceram depois de 94, né, quando a gente tem uma inflação bem menor. A gente tem inflação preocupante até, mas nada perto do que tinha até 94, né, quando veio o Plano Real. Então vocês podem conversar aí com os pais de vocês, eles vão contar que era uma verdadeira loucura, né? Os preços aumentavam aí 2, 3 vezes por dia, tinha inflação aí de 100% ao mês, era uma loucura, né? Era um absurdo. E isso acontece quando você pega e fica jogando muito papel moeda no mercado. Então por isso que tem esse entendimento, né, de que se você só alterar a numeração, diminuir o valor, não tem problema, tá? Outra coisa, observem aí que o tipo penal fala, né, papel moeda, né, de curso legal, tá? Curso legal, o que é? O curso forçado. Então é a moeda que está sendo usada, né? Então, aqui no Brasil, vocês devem saber, a nossa moeda de curso legal é o real, né? Então, em princípio, não tem crime de falsificação de moeda, por exemplo, se eu falsificar um dinheiro que não é mais utilizado. Eu falsifico lá um cruzeiro, por exemplo, um cruzado, né? Aquelas moedas que tinha antigamente. Então isso até pode ser crime, né? Vai ser crime, claro, dependendo do que eu fizer, mas normalmente vai acabar entrando lá no estelionato, né? Porque eu vou falsificar um dinheiro antigo para aplicar um golpe em alguém, então vai ser o bom e velho artigo 171, que nós estudamos aqui no capítulo anterior, né, lá nos crimes contra o patrimônio, né? Então vai acabar entrando no estelionato, né, e nem tanto esse crime de falsificação de moeda, tá? E notem que ele fala aqui, né, curso legal, no Brasil ou no exterior. Então, a princípio, né, tem até divergência se isso pode, esse crime vai ser aplicado, inclusive quando eu falsifico papel moeda estrangeiro. Então se eu falsificar euro, falsificar dólar, ou falsificar libra esterlina, talvez seja mais vantajoso hoje em dia, né? A libra esterlina vale muito, deve estar custando aí uns R$8 mais ou menos cada libra, calculo eu. Então você também teria esse crime, tá? Por essas razões todas, temos aqui uma armadilha muito perigosa. Eu peço que vocês fiquem extremamente atentos com o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, gente. Crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal, tá? E eu sei que vocês não tiveram processo penal ainda, né? Mas eu só estou alertando isso porque, como vocês vão ver depois nas aulas de processo penal, crimes federais aqui no Brasil são poucos, são bem poucos mesmo. Então vocês têm que ficar muito espertos, muito atentos quando aparece um crime que é federal. Porque em provas e concursos, né, exame da OAB, que está meio longe para vocês ainda, mas vai chegar mais rápido do que vocês imaginam, né, sem querer fazer terrorismo, eles adoram fazer isso. Eles vão lá e colocam uma questão que é um crime de competência da Justiça Federal. E você está acostumado a mandar tudo para estadual, porque na prática o que você mais faz na vida é mandar para a Justiça Estadual. E aí você acaba errando o endereçamento e acaba reprovando, né? Acaba não passando no exame da OAB por uma questão tão boba. Então, já vão se acostumando desde já. Cuidado com os crimes que são federais, como é o caso aqui do crime de moeda falsa, tá? Crime federal porque tem interesses federais aí por trás, né? Então, sempre vai ser federal esse crime aqui, vocês nunca vão mandar para a Justiça Estadual, tá? Sempre para federal. Muito importante que isso aconteça. Bom, outra coisa, que essa aqui vocês já ouviram essa explicação, né? Até naqueles saudosos tempos que a gente se encontrava presencialmente na FDRP, que é a história do homem médio. Tá? Então eu já conversei com vocês um pouco sobre essa história do homem médio, né? Então assim, citei aqui para vocês o Nelson Hungria, que é um clássico, né? Um autor muito tradicional, então ele vai vir com um entendimento aí que é muito tradicional, que ainda aparece em muitos livros, tá? Então dependendo do livro que vocês estiverem usando para seguir a matéria, vocês vão achar a mesma explicação que o Nelson Hungria dava lá em 1940, que é o quê, né? Que tem que ser uma nota, né, um dinheiro que possa enganar o homem médio, tá? Porque se for uma falsificação muito grosseira, né, eu pego lá um pedaço de papel higiênico e escrevo vale R$100, então isso seria um crime impossível. A ideia de que a falsificação muito grosseira é crime impossível permanece, né, claro, não tem como enganar ninguém com um pedaço de papel higiênico escrito R$100. Mas cuidado com o homem médio, né? Eu já expliquei para vocês que esse negócio de homem médio está muito superado, né? É uma coisa que vem lá do direito romano, lá do bônus pátria famílias, que eles estudaram já, mas que hoje em dia é muito mais adequado a gente trabalhar com o caso concreto. Então tentar ver se efetivamente a pessoa para quem eu ia passar aquele dinheiro, ela conseguiria perceber a falsidade ou não, né? E daí existem falsificações melhores e falsificações piores, né? Então, esses dispositivos de segurança mais óbvios, todos nós conhecemos, a fitinha, né, a marca d'água,
Mas tem uns que não são assim tão conhecidos. Vou ensinar para vocês um, de repente ajuda. Ó, quando você pega uma nota de verdade, como é o caso dessa aqui, né, espero eu, se você dobrar, fizer aqui um rolinho com ela, né, o que vai acontecer? Você vai verificar que ela tem um desenho, né, nas extremidades. E esse desenho, acho que vocês não vão conseguir ver daí, mas se a nota é verdadeira, ele tem que se encaixar perfeitamente, tá? Então o desenho tem que aparecer aí exatamente um como sendo continuação do outro. Exatamente como está aparecendo aqui para vocês, um continuação do outro, tá? A nota falsa, ela não faz isso. Então, além da marca d'água, né, além da fita de segurança, esse é um outro dispositivo que pode ajudar bastante você a saber se a nota é verdadeira ou não, né? Então, isso, acho que a maioria das pessoas não conhece essa regra, né? Então, talvez uma nota falsa que tenha só esse defeito, ela consiga enganar grande parte das pessoas, né? Então, por isso que é importante você fugir dessa ideia do homem médio, né? Entender que você tem que ver se a pessoa vai ser enganada por aquilo, né? A pessoa que vai receber aquele dinheiro. Pouco importa se a gente fala aqui do homem médio ou não, né? Até mesmo porque não sabemos muito bem o que é um homem médio, né? Esse é um conceito que é bastante inseguro, conforme eu já falei para vocês. Bom, avançando aqui mais um pouco. Ó, vamos falar sobre consumação. Então esse crime, ele se consuma no momento em que a nota fica pronta, ou seja, no momento que ela atinge um grau de perfeição, né, em que ela passa a estar apta a iludir, ela passa a estar apta a enganar as pessoas podem acreditar que aquilo é verdade. Então observe, né, que eu não preciso necessariamente passar o dinheiro para frente. Não, simplesmente eu fazer o dinheiro falso já é crime. Cuidado com isso, né? Porque aqui a gente está falando de novo de um crime de perigo, né? Então eu ter dinheiro falso, eu fazer dinheiro falso já é perigoso. Então eu não preciso, né, usar esse dinheiro para nada, né? Simplesmente fazer já gera aqui a consumação do crime. Dá para ter tentativa? Dá, né? Eu posso estar lá imprimindo dinheiro, ele não está pronto ainda, né? A polícia chega e me prende. É uma tentativa. Consigo imaginar a situação assim, né? Mas nota, né, conforme eu escrevi para vocês aí no nosso material de apoio, para consumação basta um exemplar, tá? Então se eu fiz uma notinha de R$2, o crime já está consumado, eu não preciso pegar e fazer uma certa quantia de dinheiro, né, para ter aqui o crime, tá? Outra coisa, né, é que esse crime ele é sempre doloso. Então acho que é até meio difícil você pensar numa falsificação de moeda culposa. Mas pode acontecer, você aperta lá o botão no computador sem querer, sai a nota, né, sei lá. Né, vocês são criativos, vocês podem pensar em alguma situação assim. Se nós tivermos isso, né, então se nós tivermos aí uma situação em que eu tenho um crime culposo, ele é fato atípico, né? Então para eu ter o crime aqui, eu exijo, né, que seja doloso. Eu preciso ter o dolo, né, preciso ter a intenção de efetivamente fabricar um dinheiro falso. Se não houver esse dolo, se não houver essa intenção, não há que se falar aqui no crime, tá? Mas evidentemente não tem crime se eu tenho uma nota que é artística, né? Então, vocês sabem disso, né? Novela, filme, eles usam dinheiro falso. Quando precisa mostrar aquela mala cheia de dinheiro, alguma coisa assim, né? Isso é dinheiro falso, eles não vão ficar andando lá com uma mala cheia de centenas de reais ou de dólares, né? E mostrando para todo mundo. É falso. E não tem crime nenhum aí, é claro que não. Ou ainda, né? A pessoa quer fingir que é rica, né? Então quer simular que tem muito dinheiro. Isso também tem entendimento jurisprudencial, no sentido de que não haveria crime de moeda falsa. Pode ter, cuidado, né? Eu falei que esse crime aqui, esses crimes contra a fé pública estão muito relacionados aos crimes contra o patrimônio. Você pode ter que estelionato, dependendo da razão pela qual, né, você está querendo simular uma abastança, querendo simular que você é rico, isso pode gerar uma responsabilidade penal por estelionato, tá? Mas daí a gente tem que observar se é o caso, né? Se efetivamente a gente vai ter aqui essa responsabilidade ou não, ou se vai ser um fato totalmente atípico, tá? Um pouquinho mais para frente, nós vamos ter aqui algumas formas equiparadas, algumas figuras equiparadas que vão aparecer para nós aqui a esse respeito. Então aqui de novo um monte de verbo, né? Importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir na circulação moeda falsa, tá? Então, como todo crime que tem muito verbo, e nós já estudamos isso lá na parte geral, né? A gente aplica aquele princípio da alternatividade. Então, como tem muitos verbos, é muito comum que a pessoa conjugue mais de um verbo, né, no mesmo contexto. Isso acontece bastante lá no caso de tráfico de drogas, né? Então, o crime lá de tráfico de drogas tem lá dezenas de verbos, né? E é muito comum a pessoa vender, ter em depósito, né, transportar, enfim, droga. E aí, se for tudo no mesmo contexto, é um crime só. Não é um crime para cada verbo que o cara conjuga. Então aqui é a mesma coisa, né? Se o cara adquire, exporta moeda falsa, também vai ser um crime só, né? Desde que seja no mesmo contexto, tá? E notem, né, que tem aqui adquirir e vender, porque
Talvez vocês não saibam disso, mas acreditem, existe. Tem gente que faz dinheiro falso para vender, é sério, né? Teve um aluno até que me contou uma vez, que ele viu lá um anúncio em algum grupo do WhatsApp, de uma pessoa que estava vendendo dinheiro falso. Então você pagava lá, sei lá, R$200 e recebia R$10.000 em dinheiro falso para gastar, né? Tá todo mundo cometendo crime, tá? Vai entrar aqui nessa forma equiparada aqui, né? E também tem crime, muito cuidado, né? Quando você introduz na circulação moeda falsa. Lógico, sempre com dolo, tá, gente? Falei para vocês já que esse crime é sempre doloso. Então, muito provavelmente, todos nós aqui, inclusive eu, já introduzimos na circulação alguma moeda falsa, tá? Mas, muito provavelmente, fizemos isso sem saber que a moeda é falsa. A gente recebeu o dinheiro falso achando que é verdadeiro e passamos para frente. Aí não tem crime. Agora, se eu tenho o dolo, né, eu sei que o dinheiro é falso e vou colocar na circulação, eu cometo crime também, tá? Então não preciso eu mesmo falsificar o dinheiro. Eu posso simplesmente introduzir na circulação um dinheiro que foi falsificado por outra pessoa. E aí eu vou ter aqui o crime da mesma maneira, tá? Notem que tem entendimento aqui no sentido de que essa modalidade aqui de introduzir na circulação moeda falsa não vai ser típica, né? Não vai ser crime, se for para pagar alguma coisa ilegal ou imoral, tá? Então você vai pagar lá uma dívida de jogo, por exemplo, vai pagar um serviço de prostituição, alguma coisa assim, então não haveria crime aqui nesses casos, né? Porque está todo mundo errado. É uma coisa meio estranha, né? Porque remete àquela compensação de culpa, que em direito penal a gente não usa. Eu mesmo já falei isso a vocês, né? Esse negócio de culpa concorrente é coisa de civilista, é coisa de direito civil. Mas aqui a gente vai ter esse entendimento, né? E cuidado, que tem entendimento também, que você dar uma esmola, né, uma nota falsa, é crime do mesmo jeito, tá? Então, porque esmola não é ilegal nem imoral. Então, portanto, né, você deu moeda falsa lá para quem está pedindo esmola, você comete crime de qualquer maneira, tá? A consumação aqui, nessa modalidade equiparada, vai ser com qualquer uma dessas ações, né, com a importação, com a exportação, com a aquisição, com a venda, com a troca, enfim, com o que você tiver feito lá no caso concreto. E não precisa ter nenhuma outra consequência, tá? Então, como eu falei, aqui a gente está falando muito mais de um crime que é de perigo. Então não precisa ter nenhuma consequência de lucro, né? Normalmente vai ter, a pessoa faz dinheiro falso para ter algum lucro, para ganhar alguma coisa, né? Mas não há necessidade, tá? Não precisa disso para consumar o crime. E, dependendo do contexto, eu posso ter tentativa sim, né? É possível que eu tenha tentativa aqui nesses casos, tá? Muito importante vai ser essa forma privilegiada que aparece para nós aqui na sequência. Que vai ser uma coisa que aí algumas pessoas já fizeram, eu nunca fiz, e que é crime. Não sei se vocês sabem, né, mas é crime. Que é o quê? É você receber a moeda falsa de boa fé, achando que ela é de verdade, aí você descobre que ela é falsa e passa para frente, para não ficar comigo, tá? Isso não pode. Então, pela regra, assim, né, se quiser ser muito correto, você recebeu nota falsa, você perdeu aquele dinheiro. Você não vai mais ver a cor daquele dinheiro, não pode passar para frente, tá? Se você passar para frente, está cometendo crime. É forma privilegiada, que você recebeu de boa fé, mas cuidado, que é crime também, tá? Então o ideal é, quando você vai trabalhar com dinheiro, é você conferir se o dinheiro é verdadeiro, né? Ou não trabalhar com dinheiro, que é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia, né? A gente trabalha, paga tudo com cartão quase, difícil você pagar alguma coisa em cash, né? Então eu pagava pedágio em cash, agora tenho sem parar, então não pago mais, né? Pagava faxineira em cash também agora não é mais, é pro boleto, tá mais chique. Então, portanto, acaba pagando pouca coisa com dinheiro, às vezes nem tem dinheiro na carteira, né? Uma vergonha. Mas penalista é assim mesmo, né? Sempre meio morto de fome, então nem sempre a gente tem dinheiro. Portanto, cuidado com isso. Na sequência, o que vai aparecer para nós aqui? Uma forma qualificada, que observe, né? Na realidade, não é bem uma forma qualificada, é outro crime. Mas o legislador acabou colocando aqui tudo dentro do mesmo artigo. Que vai ser o quê? Vai ser quando eu tenho aí um funcionário público, né? Aqui no caso, que trabalha na Casa da Moeda, né? Que tem essa possibilidade de emitir dinheiro verdadeiro, portanto, né? Então, não estamos falando de notas falsas, mas sim de notas verdadeiras. E ele faz o quê, né? Ele autoriza que a moeda metálica, aqui no caso, né, seja feita aí com uma liga metálica diferente da que a lei manda, ou manda fazer mais dinheiro do que pode, né? Então tem uma limitação, né? Como eu falei para vocês, a quantidade de dinheiro que é emitida pela Casa da Moeda é bastante controlada, né? E ele desrespeita essas regras todas, faz mais dinheiro do que pode. Então seria aqui uma forma qualificada, aqui nesse caso. Também sem necessidade de lucro, nada disso, basta que ele tenha o dolo, né? De novo, tem que ter dolo, não tem modalidade culposa aqui, tá? A única coisa é que esse é um crime que pouquíssima gente pode cometer. Eu não tenho como cometer esse crime e acho que vocês todos também não, porque tem que ser alguém que tenha essa possibilidade de autorizar a emissão de papel moeda, né? Como eu não trabalho na Casa da Moeda
acredito que nenhum de vocês que esteja me vendo também trabalhe. Então o que vai acontecer? A gente não consegue. Só se for em concurso de agentes, né, com quem tem essa possibilidade. Então se alguém conhecer alguma pessoa que trabalha na Casa da Moeda, pode eventualmente cometer esse crime. Tá? Aqui a gente vai ter a consumação com a fabricação, com a emissão da moeda, não precisa acontecer mais nada, de novo, é crime de perigo. E tem ainda aqui uma outra forma equiparada, né, que vai dizer que nós vamos ter a mesma pena, a mesma situação, para quem desvia e faz circular uma moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. Isso acontece também, gente, não sei se vocês sabem disso, né? Mas a Casa da Moeda fabrica lá um monte de dinheiro. E esse dinheiro não entra em circulação imediatamente, ele fica guardado, fica armazenado em cofres, né, de segurança máxima. E eles vão entrando em circulação conforme é necessário. Então, os bancos vão recolhendo as notas que estão rasgadas, né, as notas que estão rabiscadas, com problemas, e vão substituindo aos pouquinhos. Então a Casa da Moeda não trabalha sob demanda, né? Ó, precisamos aqui 2 notas de 100 reais, então vamos fazer essas 2 notas. Não, eles vão fazendo, né, faz um monte e vai usando. Então se a pessoa, né, faz circular essa moeda, que não está autorizada ainda, de novo, está colocando dinheiro a mais no mercado. Pode eventualmente gerar inflação. É claro que para gerar inflação num país do tamanho do nosso, ele vai ter que colocar muito dinheiro no mercado, mas não pode. Por isso que a gente vai ter aqui essa regrinha, tá? E também pode ter tentativa, eu posso tentar desviar, posso tentar colocar em circulação e não conseguir por razões alheias à minha vontade, sem problema nenhum, tá bom? Uma outra situação que aparece aqui para nós, agora já indo para o artigo 290, são os crimes assimilados ao de moeda falsa, né? Que assim, seria mais ou menos uma figura equiparada, né? Então o legislador é um pouco estranho, ele colocou aquela forma qualificada que não é bem uma forma qualificada, né? É como se fosse um outro crime, colocou dentro do artigo 289. E agora aqui ele pega uma que é uma forma equiparada e coloca em outro artigo. E coloca com uma pena diferente. Então cuidado, né? Enfim, não muda nada, né? Basta vocês conhecerem bem qual que é a conduta que está sendo tipificada e qual que é a pena prevista para ela, que está tudo certo, está tudo resolvido. Mas observem, né, que o legislador sempre fazendo aqui coisas estranhas, né? Coisas que dificultam aqui o nosso estudo, tá? Então o que diz aqui o artigo 290? Ele fala assim, ó, formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, tá? É isso. Então você faz aquele quebra-cabeçazinho e colando lá pedaços de outras notas, né, para fazer uma nota nova. Isso não é tão fácil de acontecer, né? Porque vocês sabem que o banco até troca nota rasgada, troca nota faltando um pedaço, né? Que pode acontecer, às vezes o seu cachorro vai lá dar uma mordida e arranca um pedaço da nota fora. Isso acontece de vez em quando. Talvez alguém aqui tenha alguma história para contar desse tipo, né? O banco vai trocar, né? Só que tem algumas regras, ele não troca assim, sobrou um pedacinho só da nota, tem que ser mais da metade da nota para ele poder fazer a troca. Então isso poderia levar alguém a querer ir colando pedacinhos de notas, né? Tira um pedaço dessa, um pedaço da outra, não sei o quê, e faz um dinheiro novo. Está fazendo nota falsa, né? É uma figura equiparada, como vocês estão vendo, tá? Depois ele diz aqui também, ó, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para fim de restituição à circulação sinal indicativo de sua inutilização. Então acontece isso, né? Quando o dinheiro já está muito rasgado, muito ferrado, né? O banco recolhe e bate aquele carimbo, né? Que não tem mais valor. A pessoa pode inventar lá um solvente, alguma coisa, para pagar aquele carimbo e usar aquele dinheiro, que é um dinheiro verdadeiro, né? Vão aceitar. Então também comete o crime, que está colocando de novo dinheiro no mercado que não deveria, né? Não poderia estar no mercado, tá? Isso que vai acontecer aqui, tá? E depois eles falam, também aparece aqui com uma última conduta equiparada, restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições, né? Então que já foram recolhidos, mesma coisa. Estou colocando aí no mercado um dinheiro que não deveria estar, né? Um dinheiro que já deveria ter sido recolhido, tá? Esses aqui, diferentemente do anterior, né, que nós vimos lá no artigo 289, pode ser qualquer pessoa, né? Não precisa ser a pessoa que trabalha na Casa da Moeda. Pessoa que trabalha na Casa da Moeda, que trabalha naquele setor lá que faz a incineração de notas que já foram recolhidas, né, vai ter mais facilidade para cometer esse crime. Mas não precisa, né? Pode ser qualquer pessoa que tenha essa possibilidade, tá? Se for funcionário público, né, no exercício da função, a gente vai ter aqui uma pena maior, né? Vai ter que uma forma qualificada, tá? Mas não precisa, não há necessidade que seja funcionário público, conforme eu já expliquei, tá? Esse aqui é um crime que, obviamente, não vai ser possível no que diz respeito à moeda metálica, né? Porque, primeiro, que não tem como você rasgar uma moeda. E depois, mesmo que você consiga rasgar, mas vai colar,
vai colocar super bonder lá, vai colar a moeda, né? Então não existe, né? Por isso que ele fala aqui só em papel moeda, tá? Importante observar aqui que nessa modalidade, né, de suprimir sinal, não precisa colocar, né, em circulação. Simplesmente eu suprimi o sinal, que indica que aquela nota foi recolhida, né, que aquela nota não deve mais circular, já vai ser crime pela mesma razão que nós vimos, né? Porque a gente vai entender que é perigoso. Eu estou tendo aqui uma conduta de perigo, né? Tem um dinheiro que não deveria mais estar circulando, que está aparecendo aí como sendo um dinheiro apto a circular. É a mesma coisa, tá? E a gente vai ter aqui esse crime consumado com a formação da nova cédula, né? De qualquer uma dessas formas fraudulentas que eu falei para você, seja grudando, apagando lá o sinal, né? Alguma coisa assim. Você vai ter isso e admite tentativa. Eu posso estar apagando, passando lá o ácido para tirar o carimbo, né? E a polícia me prende. Né? O crime não se consumou por razões alheias à minha vontade. É possível também sem problema nenhum, tá? Isso vai ser plenamente possível, tá? Notem, né? Eu fiz aqui a observação para vocês no nosso material, e é importante que vocês notem isso, que eu tenho aqui um problema da pessoa que recebe uma nota dessas, né, uma nota que foi grudada, por exemplo, né, de boa fé, e passa para frente. Eu não tenho como responsabilizá-lo pelo artigo 289, o anterior, porque o dinheiro é verdadeiro, e o 289 exige um dinheiro falso. Aqui é um dinheiro verdadeiro, é um dinheiro verdadeiro que entrou em circulação de maneira fraudulenta, mas o dinheiro é de verdade, foi feito pela Casa da Moeda. Então, nesse caso, né, a gente só vai conseguir responsabilizar pelos 290 mesmo, nem por receptação vai ser possível, tá? Observem isso, né? Interessante que vocês notem essa questão. E por fim, para fechar essa questão aqui da moeda falsa, né? Quero já abordar no mesmo vídeo todos os crimes que dizem respeito a isso. Temos aqui o artigo 291, que é o de petrechos para falsificação de moeda, né? Então até um termo que a gente não usa muito, né? Petrechos, a gente fala mais apetrechos, mas enfim. Que também, como vocês vão ver, é um crime de perigo, né? Então, aqui não precisa ter dano nenhum, eu não preciso sequer chegar a fazer moeda falsa nenhuma, não há essa necessidade, tá? Porque o que diz o tipo penal? Ele vai falar assim, ó, fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então aqui, gente, o que é isso? Nada mais do que um crime que tipifica, que pune atos preparatórios do crime do artigo 289. Então o que acontece, né? Você ter com você uma impressora ultra sofisticada, né, que é capaz de fazer moeda falsa, já pode configurar esse crime aqui do 291. Cuidado! Né? Então, mesmo que você não chegue a fazer dinheiro nenhum, só você ter aqueles apetrechos, já pode gerar o crime. Tá? Porque a gente vai entender que produzir dinheiro falso é uma coisa tão perigosa, né, uma coisa tão reprovável, que eu não preciso chegar a fazer o dinheiro. Simplesmente eu ter aí apetrechos, né, ter maquinismos, qualquer coisa que possam gerar esse tipo de coisa, já vai ser crime. A gente tem uma disposição muito semelhante, né, depois vocês vão estudar, lá na lei de drogas. Tem o crime, né, de tráfico de drogas, da pessoa que está efetivamente lá, por exemplo, vendendo a droga, mas tem também o crime, né, de você ter esses atos preparatórios para o tráfico, muitas vezes eles serão punidos também, tá? Então aqui é bem análogo, né? Bem parecido mesmo o que vai acontecer aqui, tá? Algumas observações aqui são importantes. Vejam, essa primeira talvez até surpreenda alguns de vocês. Você vai ter o crime mesmo que os aparelhos sejam autênticos. Ou seja, né, sejam aparelhos da Casa da Moeda, que por exemplo eu furtei da Casa da Moeda, ou a Casa da Moeda jogou fora, eu peguei e vou usar para fazer moeda falsa. Vou ter o crime aqui do mesmo jeito. E tem que ser assim, né? Porque se eu tenho um aparelho que é da Casa da Moeda, então fica muito mais difícil eu perceber a falsificação, né? Porque eu estou fazendo um aparelho que é de verdade, né? É diferente de falsificar uma nota aqui na minha impressora, na minha casa, ou falsificar uma nota numa impressora que é da Casa da Moeda. A qualidade vai sair outra, com certeza. Eu já vi até nota falsa que desbotou, né? Então, dinheiro de verdade, vocês sabem, você pode deixar no bolso da calça, né, colocar na máquina de lavar, ela fica um pouco esmilinguida, mas ela não apaga. Dinheiro falso, já vi acontecer isso, cai aquela pingo d'água em cima, dá aquela borrada, tá? Então, por isso que, mesmo sendo de verdade, né, você vai ter aqui a possibilidade de punição, tá? E outra coisa importante, né, é que eu não preciso ter lá uma gráfica pronta para fazer dinheiro falso, para constituir esse crime.
basta que eu tenha aí parte do processo. Então, parcialmente, eu já consegui fazer aí uma parte da falsificação do dinheiro, da moeda, eu já posso gerar esse crime, tá? Não precisa ter tudo. Cuidado com isso. De novo, é um crime de perigo abstrato, né? Não precisa de dano para consumação, basta eu ter aí os petrechos, né, que já geram o crime. E muito importante, é um crime subsidiário. Por quê? O que vocês poderiam pensar? Que se eu tenho uma gráfica que faz nota falsa, e eu já estou produzindo nota falsa, eu estaria, né, nesse caso, cometendo os dois crimes. Eu teria aqui o crime de petrechos para falsificação de moeda e teria também o crime de moeda falsa. Só que não, porque vocês conseguem sair disso aí de muitas maneiras. Você pode pensar, por exemplo, né, que petrechos para falsificação de moeda é um meio necessário para a moeda falsa. Então, portanto, vai ser absorvido pelo princípio da consunção, que nós já estudamos. E também sair pelo que eu acabei de falar, que aqui é um crime que é subsidiário, ou seja, ele vai ser aplicado só quando não tiver outro crime mais grave. Se eu tenho aqui, né, o crime de falsificação de moeda, então eu tenho só a falsificação de moeda, não tenho aqui esse crime de petrechos para falsificação. Tá? E esse aqui também é um crime que admite tentativa. Eu tenho aqui a tentativa possível, ela pode acontecer, né? Sempre que for possível fracionar o intercrimes, né? Então foi aquele crime plurissubsistente que a gente chama, né? Que tem várias etapas durante a execução do crime. Eu posso dar tentativa sim, eu posso estar tentando montar lá uma impressora, alguma coisa assim, ser surpreendido, né, ser impedido, admite tentativa sem problema nenhum, tá bom? Então, gente, isso que eu queria conversar com vocês aqui sobre moeda falsa, né? São esses 3 crimes basicamente. E não percam, né? Na semana que vem a gente conversa aqui sobre falsificação do documento. Esse aqui é assunto importantíssimo, né? Fundamental que vocês conhecerem muito bem, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção, boas semanas para todos e até a próxima.